Olá, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amados irmãos e irmãs. Aqui é o seu amigo, companheiro de todos os dias, ele mesmo, pastor José Aparecido, chegando com a oração da noite. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho de cada um dos irmãos. Você que é novo por aqui, a primeira vez, está me ouvindo? Seja bem-vindos e bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Sintam-se bem. Ficam à vontade, já aproveite e se inscreva aqui no canal, venha fazer parte desta família de oração, já deixa aqui o seu like, compartilha a palavra e deixa aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu estarei aqui orando por você, por toda a sua família, e me diga da onde você está me acompanhando para eu estar aqui agradecendo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu estava aqui meditando sobre a história de Davi, fiquei muito emocionado por tudo que eu vi aqui, amém? Eu estava aqui orando, falando com Deus, aqui meditando sobre o chamado de Davi. É uma das mais lindas histórias bíblicas que eu já vi, glória a Deus. Enquanto os homens observam aparência, Deus observa o coração. Então eu quero dizer para você, meus amados irmãos e irmãs, que Deus não está preocupado com a aparência, não, com a roupa bonita, o calçado bonito ou a posição. O que Deus olha nesta noite é para o seu coração. E Deus tem se agradado de ti. A posição social, para Deus não vale nada. O que adianta a pessoa mostrar o que ele é por fora, mas e por dentro como está? Não é verdade? Deus contempla aquilo que ninguém consegue enxergar. E Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. O que me chama a atenção na história de Davi é que ele não era considerado o mais importante da família. E quantas pessoas passam por isso? Quantos são humilhados, discriminados no meio dos seus? Não é verdade? Enquanto os seus irmãos participavam dos momentos mais importantes, Davi, ele permanecia trabalhando no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. E no entanto, ele foi injustamente discriminado, né? Vamos dizer assim, pelos irmãos, pela família. Eles se reuniam, se divertiam, e muitas das vezes Davi não estava no meio deles, estava lá no campo, trabalhando. E no entanto, foi injustamente naquele lugar, humilde e simples e escolhido, que Deus preparava aquele que um dia se tornaria o maior rei de Israel. E essa história, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensina que Deus, ele chama pessoas simples e humildes para realizar a obra de Deus aqui na terra. Deus não está contente com Saul, porque por causa da desobediência que Saul vinha causando para Deus. Então Deus estava triste, desgostoso com a conduta de Saul. Veja só, antes de Deus escolher Davi, Deus havia levantado Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começou muito bem. No começo estava agradando a Deus. Deus estava feliz com o trabalho de Saul. Mas com o passar do tempo, Saul deixou de obedecer à voz do Senhor Deus. Aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, assim está escrito na palavra de Deus: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, porquanto em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar.
Então não adianta você fazer tanto sacrifício tentando agradar a Deus, não é verdade? Mas a obediência na palavra está longe. E por causa da desobediência de Saul, Deus, ele tomou uma decisão. Deus decidiu levantar outro rei. E Deus já tinha preparado um novo plano. Deus envia Samuel até a casa de Jessé. Glória a Deus. E Samuel, em obediência a Deus, ele viajou até Belém para cumprir a ordem do Senhor Deus. E quando ele chegou, oh glória, ele pediu que Jessé apresentasse os seus filhos. O primeiro filho foi Eliabe. Ele era alto, forte e possuía uma aparência de um rei. Samuel, naquele momento, ele pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus, naquele momento, ele respondeu algo que atravessou gerações. Está escrito aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não tendes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como se vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Oh glória! Então, meus amados irmãos e irmãs, Deus, ele não escolhe pela aparência, e nem pela riqueza, e nem fama ou posição. Ele procura corações sinceros e honestos, e humilde e obediente a Deus. E ali passaram os 7 filhos diante de Samuel. E Jessé, ele apresentou um após o outro. E todos foram rejeitados diante do Senhor Deus. Mas Deus viu que algo ali estava errado. Não estava certo. Então Samuel perguntou: acabaram-se os jovens? Jessé, ele respondeu, deixa eu ler aqui. 1 Samuel 16, 11. Ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Então, meus irmãos, ainda faltava um dos irmãos, o que era rejeitado pela família, pelos irmãos, o que não era convidado para participar das reuniões de família. E Davi nem sequer havia sido chamado para participar daquela reunião de família. Ele não foi avisado, não chamaram ele. Por isso que ele não estava ali presente. Para a sua família, ele parecia insignificante e rejeitado. Mas para Deus ele era o escolhido. Eu fico aqui até emocionado. Quantas pessoas pisam em você? Quantas pessoas te rejeitam, te humilha, te deixa de lado? Mas tudo isso que você está passando, toda essa humilhação, Deus está vendo. Mas Deus tem se agradado de você por causa da sua simplicidade e humildade. Continue sendo humilde, simples, que Deus vai te exaltar no momento certo. Glória a Deus. E ali Deus manda chamar aquele que foi escolhido. Glória a Deus. Enquanto todos olhavam para os irmãos mais velhos, Deus estava olhando para o pastor de ovelha, o escolhido. Mandaram chamar Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Oh, glória! Mas, glória a Deus, mas cheio daquilo que Deus procurava, Davi estava cheio. Ele tinha as qualidades
que Deus estava procurando: um coração disposto a obedecer à voz do Senhor Deus. 1 Samuel 16:12 está escrito: levanta-te e unge-o, porque este é este mesmo. Está aqui, 1 Samuel 16:12. E naquele instante Samuel derramou azeite sobre sua cabeça. Ali ungiu Davi. Derramou azeite sobre a cabeça de Davi. E aqui em Samuel, 1 Samuel 16, versículo 13, está escrito: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Maravilha, oh glória! Embora meus irmãos, minhas irmãs, tinha sido ungido rei, Davi não assumiu o trono imediatamente. Foram anos de espera, Deus ali preparando tudo, e ele continuou cuidando das ovelhas de seu pai. Depois serviu a Saul por um tempo, enfrentou Golias e perseguição. E por causa das perseguição, precisou fugir para o deserto. Escondeu-se em cavernas e por causa disso perdeu amigos. Todos se afastaram dele e ele foi injustiçado. Tudo isso fazia parte da preparação. Deus estava preparando Davi para a batalha. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está te preparando, meu irmão. Deus está te preparando para uma grande vitória. Glória a Deus. E durante todo esse tempo, Deus moldando Davi. E ele aprendeu a confiar no Senhor. Glória a Deus. Aprenda, meu irmão, minha irmã, a esperar no Senhor com paciência. Aprenda a lidar com todas as situações. Glória a Deus. E aprendeu a depender de Deus em todos os momentos da vida. Davi, ele passou a depender de Deus em todos os momentos, obedecendo a ele. Aqui em Atos capítulo 13, versículo 22 está escrito: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Oh glória! Deus estava feliz com Davi. Esse era o verdadeiro motivo da escolha de Deus. As qualidades. O pastor de ovelha se tornou rei. E depois da morte do rei Saul, Davi começou a reinar sobre Judá. Mais tarde, Davi tornou-se rei de todo o Israel. Louvado seja o nome do Senhor Deus. A promessa de Deus finalmente se cumpriu na vida de Davi. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3 está escrito: Então vieram todos os anciãos de Israel ao rei em Hebrom e ungiram Davi rei sobre Israel. Aqui, 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Glória a Deus. E aquele, meus irmãos, que começou com um simples pastor de ovelha, terminou com um dos maiores reinados da história de Israel. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece o seu coração, mesmo quando ninguém valorize seu valor. O anonimato, meus irmãos, minhas irmãs, é a escola onde Deus prepara grandes líderes para a sua obra. A unção de Deus, ela vem antes mesmo do reconhecimento, né? Glória a Deus. O tempo da espera, ela faz parte da preparação divina de Deus na sua vida. Espera no Senhor. Deus transforma os pastores de ovelha em reis quando encontram um coração disposto a obedecer. Então hoje, meus irmãos, muitas pessoas querem posição dentro da igreja, mas o coração
está longe de obedecer às vontades de Deus. Muitos não querem sofrer na obra, padecer. Muitos se preocupam com salário, quanto eu vou ganhar, onde eu vou morar e assim por diante. Mas Deus, quando Ele chama, Deus fala assim: vem e vai para uma terra que eu te mostrarei. E você sai na obediência e Deus prepara tudo. Ele prepara tudo. O Senhor Deus, Ele não desampara nenhum dos teus filhos. Talvez você se sinta esquecido por alguém, mas Deus nunca se esqueceu de você. Muitas das vezes você é assim, como que se diz? Desvalorizado, vamos dizer assim. Vivendo em um campo de ovelha, num campo de batalha. A história de Davi mostra que Deus vê o que ninguém vê. Quem convive ao teu redor não vê as qualidades que você tem. Mas Deus está vendo. Enquanto muitas pessoas ignoram o seu talento, Deus, Ele vê sua fidelidade, a sua honestidade com Deus. O Senhor Deus conhece cada coração. Deus conhece as atitudes, as orações que você tem feito. Deus conhece, Deus tem tomado conhecimento de tudo. Glória a Deus. Deus tem visto cada lágrima que você tem derramado dos seus olhos. Não desista, meu irmão, minha irmã, porque ainda não chegou o tempo da promessa de Deus na sua vida. Espera mais um pouquinho. Continue sendo fiel. Continue caminhando na presença de Deus, andando honestamente nas pequenas coisas, sendo uma pessoa responsável. O mesmo Deus que chamou Davi no campo, Ele continua chamando homens e mulheres para cumprir seus propósitos. E quando chegar o tempo determinado por Deus, nada poderá impedir aquilo que Deus preparou para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Deus. O chamado de Davi nos ensina que Deus não escolhe segundo os padrões humanos. Ele escolhe aqueles cujo coração está voltado para Deus. A unção de Davi começou em Belém, entre seus irmãos, mas o cumprimento da promessa de Deus aconteceu anos depois, após um longo período de preparação. Se Deus colocou uma promessa em sua vida, permaneça firme e fiel a Deus. Seja fiel a Deus em tudo. Espere no Senhor com paciência. Glória a Deus. Aqui no Salmo 37, versículo 23, está escrito: o Senhor, Ele firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Glória a Deus. Então, quando você está fazendo algo que agrada a Deus, Deus vai firmar os teus passos, não vai deixar você cair e nenhum mal tocar na sua vida. Aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, está escrito: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Louvado seja Deus. Então, fica debaixo das mãos poderosas de Deus, que no tempo certo, no momento certo, Deus vai te exaltar. Amém? Então, nesse momento, ficou um pouquinho meio extenso o vídeo, mas é a palavra de Deus, não teve como eu sair fora. Glória a Deus. Deus tinha que trazer essa mensagem para o meu e para o teu coração nesta noite. Quero passar para a oração. Convido você para orar comigo agora. Você que é novo por aqui, ora com nós, amém? Se inscreva aqui no canal, venha fazer parte desta família de oração, deixa o like, compartilha a palavra, aciona o sininho para você não ficar de fora de nenhuma oração. Deixa o seu pedido de oração aqui no canal, me fala de onde você está falando, para eu estar orando por você e agradecendo a sua companhia aqui com nós, amém? Vamos falar com Deus, vamos orar.
E nesse momento de oração, glória a Deus, eu quero aqui apresentar um pedido de oração que foi deixado aqui, que chegou aqui no meu canal, é do nosso irmão Laurindo Correia. Ele pede aqui: Pastor José Aparecido, eu peço oração para mim e minha família. Peço libertação por uma cunhada que é descontrolada na sua vida. Mas eu creio, deve estar descontrolada, né? Eu creio que Deus há de libertar ela. Louvado seja Deus. Está aqui o irmão Laurindo, não sei de qual cidade, que ele não colocou aqui, mas estamos aqui recebendo aqui o seu pedido de oração e vamos estar aqui orando, amém? Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Eu entro na tua presença nesta noite te agradecendo por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Eu te agradeço, meu Deus, pelo o fôlego da vida, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, por esta noite abençoada. E oro, meu Deus, em favor do irmão Laurindo, ele que deixou aqui o pedido de oração aqui no canal. Senhor Deus, eu não sei em qual área que ele está precisando de oração, mas eu oro em favor da vida dele, em favor da sua família, que as mãos de Deus, que os céus se abrem, que as bênçãos desçam sobre a vida da família do nosso querido, amado irmão Laurindo. E oro também, meu Deus, em favor da sua cunhada, que o Senhor sabe as lutas que ela está passando, tudo que está acontecendo na vida dela, que o Senhor entra com providência, que todo espírito de desavença, de derrota, caia por terra, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, esta pessoa que está com o seu coração triste, que está com o seu coração angustiado, esta pessoa, meu Deus, que tem chorado muito, que o Senhor venha enxugar as lágrimas daqueles que têm chorado, levantando aquele que está caído na sarjeta, sem força para caminhar. Acrescenta a fé, que toda essa depressão, esse espírito de morte caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Mas que esta vida seja restaurada nesta noite. Toda humilhação, toda perseguição, toda obra do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, todas as oferendas, essa muralha que o inimigo tem levantado para impedir a caminhada do teu filho, da tua filha, caia por terra em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa este casamento, colocando as tuas mãos de poder, meu Deus, de vitória. Abençoa, meu Deus, esta família, os filhos. Abençoa o emprego de cada um, o ganha-pão. E aqueles que estão desempregados, que a porta de emprego seja aberta na vida deste homem, desta mulher. Esta pessoa que está com uma causa na justiça, que o Senhor seja o advogado, meu Deus. Esta causa, essa pessoa que está lutando por uma aposentadoria, por um benefício, um afastamento, que o Senhor seja o advogado nesta causa, Senhor. Eu apresento todos aqueles que estão hospitalizados, enfermos, doentes, que o Senhor seja o médico dos médicos, meu Deus, que as tuas mãos de poder possam tocar em cada vida, da cabeça aos pés, por dentro e por fora, aonde há enfermidade, dor, sofrimento, caia por terra, em nome de Jesus, mas que estas pessoas sejam libertas das enfermidades. Eu oro em favor desta pessoa que está nos vícios da bebida, das drogas, do cigarro, da jogatina. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, todo espírito dos vícios caia por terra em nome de Jesus. Este homem, esta mulher tem orado, tem buscado pela libertação e muitas das vezes não tem conseguido, mas que o Senhor acrescenta a fé, renova as forças, meu Pai, que este homem, esta mulher, este jovem possa alcançar o seu milagre nesta noite. Abençoa os motoristas de aplicativo, o caminhoneiro, aquele que está pegando a estrada para uma viagem, que o Senhor guarda tanto na ida como na volta, aquele que trabalha na roça, na indústria, aqueles que trabalham em casa, na internet. Meu Deus,
aonde esteja alguém trabalhando nesta noite, que a mão do Senhor Deus esteja estendida sobre a vida de cada um. E aqueles que trabalharam o dia todo, agora à noite se encontram em casa com a sua família, um bom descanso para todos. É o que eu te peço, te glorifico e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória! Louvado seja Deus. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Deus abençoe meu irmão Sidney, a minha cunhada Rosana, a irmã Selma, minha mãe Marinete. Abençoa, meu Deus, a minha irmã Maria Dinilda, meu irmão Claudinei, lá em Capitório, Minas Gerais. A irmã Lúcia, lá em Biraci, meu cunhado Antônio. Que Deus abençoe a cada um nesta noite, por fazer parte desta família. Deus abençoe a irmã Ivaneide. Deus abençoe a irmã Neuza Mota, o irmão Adilson da Silva, o irmão Roberto Alves, a irmã Jandira Querubim, glória a Deus, a irmã Edna dos Santos, a irmã Maria Rosário, o irmão Laurindo, que enviou a oração, pedido de oração. Deus abençoe a todos, são muitos, irmãos. Cada oração, cada vídeo aqui eu vou agradecendo aos poucos aqui a cada um que me acompanham todos os dias aqui no meu canal. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite para todos e até a próxima oração, se assim o Senhor Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e um bom final de semana para todos.